Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. O Anjos da Esperança já está no ar e no programa de hoje você vai conhecer a emocionante história da Maria Cristina. Ela é lá de São Vicente, no litoral paulista. Mesmo enfrentando graves dificuldades de saúde e dores constantes, ela lidera projetos sociais incríveis em sua comunidade. Veja como, além de servir ao próximo, ela encontrou no projeto Anjos da Esperança uma forma concreta de ajudar na missão e de transformar vidas. Hoje também vamos conferir uma reportagem que faz uma reflexão profunda. Afinal, qual é a verdadeira esperança que a Novo Tempo anuncia? Hoje você também vai se surpreender com o testemunho do Márcio, de Mogi Guaçu, região de Campinas. Apaixonado por rádio, desde a infância, ele chegou a colocar uma antena no alto de um eucalipto só para conseguir ouvir a Rádio Novo Tempo. Acompanhe essa história que reúne um sinal divino com uma foto misteriosa e a decisão de se tornar um anjo da esperança por pura gratidão. É aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjos da Esperança que começa agora. Que alegria imensa estar aqui com você. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fred Branco, apresentador do programa Lugar de Paz. E é sempre um privilégio enorme estar no Anjos da Esperança. De verdade, cada vez que eu venho a este estúdio, o meu coração se enche de uma emoção indescritível. Nesta semana, nós acompanhamos e vimos lindos testemunhos de profunda transformação de vida. É impressionante ver como Deus usa a Novo Tempo para alcançar corações onde a esperança parecia ter acabado, resgatando famílias, restaurando lares. Então, estar aqui e presenciar de perto tudo isso é a maior prova de que a missão continua viva e bem perto de cada um de nós. E para começar o nosso programa de hoje, eu quero te convidar a assistir um testemunho verdadeiramente emocionante. Nós vamos conhecer a história da Maria Cristina, moradora de São Vicente, no litoral de São Paulo. Mesmo enfrentando graves e constantes limitações de saúde, ela não permitiu que a dor física e as restrições do dia a dia esfriassem o seu desejo de servir a Deus e estender a mão ao próximo. Com um amor incansável pela missão, Maria Cristina encontrou maneiras surpreendentes e criativas de abençoar a sua comunidade local, ao mesmo tempo em que a Novo Tempo e o projeto Anjos da Esperança se tornaram seus grandes aliados para fazer a palavra de Deus ir ainda mais longe. Quer ver como essa fé, a fé dessa mulher, tem gerado frutos lindos e transformado a vida de tanta gente? Então acompanhe agora esse testemunho inspirador. Meu nome é Maria Cristina, eu moro em São Vicente, São Paulo. A impressão de que ela dá é que ela vai dando nó, os músculos vão dando nó, sabe? Que nem, então ele explicou. Só que assim, já fiz tudo quanto é exame, tudo, já fiz ressonância, já fiz tudo que você possa imaginar, raio-x, tudo. Eu fiz muitas fisioterapia, mas a perna não volta. Aí esse problema da perna me limita muito nas minhas coisas que eu tenho que fazer, né? E eu sofro muito de dores muito fortes. Muitas minhas dores são muito fortes. Meus irmãos veem aí o sofrimento que é para mim poder, às vezes, conseguir dirigir, né? O culto, quem dirige aqui o culto sou eu, né? Que fico lá na frente. E para mim é muito limitado, porque eu sinto dores horrorosas. Nós temos um brechó,
onde nós temos ali as doações de roupa, né, que nós fazemos ali todas. Agora nós vamos fazer mais dias, mas geralmente é específico um dia para a comunidade já ter aquele dia referente, que terça-feira é o dia das doações. Então ali a gente faz as doações, ali a gente tem as roupas, às vezes que a gente consegue vender para o bem mais em conta, porque às vezes também a gente tem que ter ali um recurso, né, para poder ajudar as pessoas. Então aqueles outros que podem, eles acabam comprando umas pecinhas que acima de R$2 não passa, tá? É 2, 3, 4, 5, não passa disso. Então as pessoas desse dinheiro a gente consegue fazer o que a gente está falando para vocês, que é ajudar as pessoas quando precisam. Então nós ajudamos muito o povo da comunidade. Ali a gente tem a autorização para entrar, porque eles já conhecem o nosso trabalho, né? A igreja dos Samaritais já conhece. Então a gente entra ali na comunidade, eles autorizam a gente entrar, então a gente faz lá as doações quando a gente precisa, está trabalhando lá com eles. E quando eles precisam de alguma coisa, eles também vêm até nós ali no brechó e pedem se é uma cesta básica, se é uma medicação, se é qualquer dificuldade que eles tenham. Às vezes estão precisando de um gás, eles vão no brechó, entendeu? Eles vão, então aí ficou uma coisa grande. Não ficou uma coisa que a gente saiu como é que a gente fala? A gente começou pequenininho e se tornou um ponto referencial aqui, a igreja um pequeno grupinho nosso do Samaritá, né? Porque todo mundo procura muito. O Postinho de saúde começou assim, filha. Nós olhávamos aquela situação, que eu passei muito perrengue, porque eu tinha que chegar às 7 da manhã, eu tenho problema de ficar muito tempo sem comer, não posso ficar muito tempo sem comer. Eu falei, Léa, nós temos que fazer alguma coisa para ajudar, para ver, né? Alguma coisa, pelo menos um chazinho, alguma coisa, porque o povo fica aqui esperando os idosos, fica aqui um tempão, porque antes era 7, eu estava mais tranquilo. Quando passou para as 8, o pessoal chega aqui muito cedo, os idosos ficam tudo aí na porta, vamos fazer. Aí veio a ideia do Espírito Santo, não é nada nosso. O Espírito Santo tocou no nosso coração e falamos assim, vamos fazer um chazinho, então, um chazinho com bolacha, e a gente já faz o serviço também, porque é entregar os livros, vamos juntar tudo. Conversamos com a enfermeira-chefe dali, precisando da autorização dela, Thaís, e ela concordou, ela abraçou a causa, e aí ficou assim, e foi crescendo. E agora todo mundo conhece a gente como as tias, as irmãzinhas do chazinho. Tem até nome. Eu assisto a Novo Tempo há bastante tempo. Eu falei assim, eu tenho que arrumar um jeito de ajudar, de pegar de estar contribuindo com a obra também. Aí foi aí que eu vi. Você estava vendo a nossa programação, que eu gosto de seguir, eu vejo os anjos lá da esperança, eu vi que eles também, né, os projetos deles, eu falei, o único jeito é assim que eu arrumei para mim, né, para mim poder me sentir assim, como fazendo, né, as coisas, né, para ajudar a obra do Senhor Jesus. Eu falei, você é anjo da esperança. E aí no brechó a gente recebe muita gente, muita denominação, e muitos deles ouvem a Novo Tempo. É muito importante, gente, ver a Novo Tempo. Ser anjo da esperança. Para mim é um privilégio fazer parte do trabalho que leva a mensagem de Deus para as outras pessoas. Assim como eu fui alcançada, né, eu gostaria que muitas pessoas, gostaria não, quero, né, que muitas pessoas sejam alcançadas através, né, do trabalho do Anjo da Esperança e de todos os outros trabalhos que a Novo Tempo tem. Eu acho importantíssimo, eu gosto de fazer parte disso. E sábado mesmo eu falei nisso, né, Lília, na igreja. O quanto é importante a gente ser doador, ajudar de alguma forma, nem que seja, como eu já falei, né, um pouquinho de cada um. Então as coisas se tornam bem grandes, né, quando Deus está na frente, né? Não tem como não se emocionar com uma história dessa, não é verdade? Não tem como a gente não ser constrangido por um amor desse tamanho. Mesmo enfrentando dores constantes e limitações físicas tão severas, a Maria Cristina não usa a sua dor como desculpa para parar. Pelo contrário, ela coloca o que tem nas mãos de Deus e se torna um instrumento vivo de transformação na sua comunidade e através do Anjos da Esperança. A vida dessa mulher nos dá uma verdadeira lição e nos faz pensar qual tem sido a nossa desculpa para não ajudar. A Maria Cristina nos mostra que, quando existe amor pela missão, não há limitação que nos impeça de ser uma bênção. Ela entendeu que a doação dela se une a de milhares de outras pessoas para manter essa emissora no ar, alcançando lugares e corações que ela presencialmente nunca conseguiria atingir. A Novo Tempo é esse instrumento de Deus para pessoas como a Maria Cristina e como você. Mas para que esse trabalho continue resgatando vidas, oferecendo paz a quem está no leito de dor
e levando a palavra de Deus a cada lar deste país, nós precisamos da sua atitude hoje. Não deixe para amanhã o bem que você pode fazer agora. Então, una-se a nós neste grande projeto, nesta grande corrente de amor e seja você também um anjo da esperança. Pegue o seu celular agora mesmo, anota o nosso telefone, é 0 Operadora 12 2127 3030. Eu vou repetir, 0 Operadora 12 2127 3030. Há uma equipe pronta para lhe atender agora. Se você preferir, mande uma mensagem no nosso WhatsApp. O WhatsApp é 12 98176 6630. E se você preferir, faça um Pix. A nossa chave é anjos@novotempo.com. Você já parou para pensar no verdadeiro significado da palavra esperança? Será que ela é apenas um desejo distante que as coisas melhorem ou pode ser algo muito mais concreto, vivo e transformador no nosso dia a dia? Como é que uma simples mensagem transmitida pelas ondas da rádio, da TV ou pela tela do celular consegue atravessar distâncias continentais e entrar na casa de alguém para mudar completamente o rumo de uma história? E mais, qual é o segredo por trás dessa engrenagem gigante que não para de crescer? É exatamente isso, sobre isso que a nossa reportagem vai falar agora. Então acompanhe com a gente e descubra a força por trás dessa grande missão. Decidi perguntar a alguns colaboradores da Novo Tempo qual a melhor palavra definiria a própria Novo Tempo. Eu acho que é esperança. 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 Com certeza você já ouviu essa palavra em nossos conteúdos, seja na TV, rádio ou internet. Mas e você? Já parou para pensar que esperança é essa que a Novo Tempo tanto fala? Desde 1943, quando o primeiro programa radiofônico evangélico estreava no Brasil, o pastor Roberto Rabelo anunciava essa esperança na Voz da Profecia, programa precursor de toda a Rede Novo Tempo. Uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Essa esperança faz parte de nossa missão, está em nosso DNA. Eu conversei com o pastor Gilmar Batistotti, ele que faz parte do grupo de pastores da Novo Tempo, e ele vai falar mais sobre o que é essa esperança anunciada pela Novo Tempo. Estamos falando de Jesus Cristo, nosso Salvador. Estamos falando de Jesus Cristo que um dia voltará a esta terra. Paulo, quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele diz que a nossa esperança é Jesus. É aquele que salva e aquele que um dia vai voltar e vai transformar o mundo. Esperança é a confiança, a fé e a expectativa de que algo bom vai acontecer ou de que um desejo vai se tornar real. Isso é o que diz o dicionário. De fato, acreditamos que algo bom vai acontecer. Porque nós estamos falando de fatos. E esses fatos podem ser avaliados a partir daquilo que aconteceu, ou seja, das profecias que se cumpriram em Jesus Cristo e na sua morte. Então, estamos falando de profecias cumpridas e estamos falando daquilo que vai acontecer. A certeza do que vai acontecer está na base daquilo que aconteceu. Então, quando a gente olha para aquilo que Jesus Cristo fez, nós podemos ter a certeza de que um dia Ele voltará e essa terra vai ser transformada. Essa é a esperança que nos move, é o que nos motiva. É a essência de tudo que é transmitido pela Novo Tempo. E essa mensagem só consegue chegar em cada lar e em cada pessoa, porque você, anjo da esperança, também acredita na mensagem da esperança da volta de Jesus. Muito obrigado a você que é um anjo da esperança, você que é um doador. Por sua causa, a Novo Tempo acontece. E quando eu falo em Novo Tempo, estou falando da Rede Novo Tempo de Comunicação. Estou falando de rádio, estou falando de TV, estou falando dos materiais produzidos pela web, a nossa instrutora bíblica virtual e as nossas revistas Esperança, que são distribuídas gratuitamente. Obrigado, Anjo da Esperança. É você, anjo da esperança, que possibilita que a Novo Tempo continue a impactar vidas com a mensagem de esperança. Obrigada por confiar em nós e nessa missão.
Mas se por acaso falo com você que ainda não é um anjo da esperança, mas gostou de tudo que ouviu sobre a esperança da Novo Tempo, saiba que você pode fazer parte desse propósito. Entre em contato com a nossa equipe de atendimento. Ligue para o 0 operadora 12 21 27 30 30. Agora, se prefere falar pelo WhatsApp, mande uma mensagem pelo DDD 12 9 8176 6630 e faça parte dessa missão. A esperança para Novo Tempo não é um sentimento vago, mas é uma certeza viva. Como bem nos lembra a Bíblia, lá no livro de Tito, a nossa bendita esperança é a gloriosa manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a verdadeira essência da Novo Tempo. Anunciar que a promessa de um novo tempo, livre de dor, de sofrimento e cheio de paz, é uma realidade ao alcance de todos aqueles que aceitam a Jesus e decidem viver os seus mandamentos. Mas para que essa promessa libertadora continue alcançando milhares de corações que hoje vivem sem perspectiva, a Novo Tempo precisa da sua mão estendida. É o projeto Anjos da Esperança que torna possível manter essa mensagem no ar 24 horas por dia, atingindo lares onde a dor e a solidão parecem ter a última palavra. Quando você decide se tornar um anjo da esperança, você se torna um embaixador dessa promessa divina. A sua doação financia a pregação do Evangelho, envia estudos bíblicos e aponta para o breve regresso de Jesus. Então, não deixe para depois essa decisão tão importante de investir na eternidade de tantas pessoas. Pegue o seu celular agora mesmo, anota o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 ou manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 12 98176 6630. E se você ainda preferir, pode fazer um Pix. Anote a nossa chave Pix, é anjos@novotempo.com. Chegou a hora de fazermos uma pequena pausa, mas não saia daí porque na volta teremos uma história surpreendente. Você vai conhecer o Márcio de Mogi Guaçu. É uma trajetória marcada por buscas espirituais e uma coincidência incrível envolvendo uma foto misteriosa e um verdadeiro malabarismo com antenas para conseguir ouvir a Rádio Novo Tempo. Você não pode perder como essa paixão pela mensagem transformou em um anjo da esperança. A gente faz uma breve pausa, um breve intervalo e volta num piscar de olhos. Então, continue ligado com a gente, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Anjo da Esperança e como é bom ter a sua companhia de novo aqui na tela da Novo Tempo. Agora chegou aquele momento de ler as mensagens carinhosas que chegaram da nossa audiência no WhatsApp da produção. Vamos lá? Está aqui na tela a mensagem do Misael. Eu gostaria de contar o meu testemunho no programa Anjo da Esperança. Como faço? É muito simples, Misael. Você pode anotar o número do WhatsApp da produção do programa Anjo da Esperança. O número do WhatsApp é 12 98174 0057. Conte a sua história e quem sabe a sua história será compartilhada aqui também no programa Anjos da Esperança. A próxima mensagem é da Sandra. Pastor, recebi 2 carnês para eu pagar. O que devo fazer? Sandra, é muito simples. Houve um erro, houve uma duplicidade no envio dos carnês, então desconsidere o primeiro. Considere apenas o último carnê, tá bom? É muito simples. Que Deus lhe abençoe ricamente. A próxima mensagem agora, não temos mais mensagem. E para dar sequência então ao nosso programa, eu quero te convidar a acompanhar mais um testemunho que demonstra claramente o cuidado e a direção de Deus nos mínimos detalhes. Nós vamos conhecer a história do Márcio. Ele é de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Desde muito jovem, ele sempre teve uma paixão por tecnologia e rádio. Mas o que ele não imaginava era a forma tão marcante e surpreendente como Deus usaria esses detalhes e até mesmo um fato curioso como uma foto misteriosa para guiar os seus passos e confirmar o caminho da verdade na vida dele.
Determinado a acompanhar a programação e a se fortalecer biblicamente, o Márcio não mediu esforços e fez tudo para conseguir captar o sinal da Novo Tempo, encontrando uma emissora, um verdadeiro porto seguro. Acompanhe comigo. Meu nome é Márcio José Negrete, sou daqui de região de Mogi Guaçu, nasci em Silva Gergo, mas moro aqui há 30 anos. Logo depois da minha adolescência, eu conheci um colega no trabalho, né? A gente trabalhava numa máquina junto, e eu comecei a frequentar a casa dele. E eu conheci ali uma irmã dele, né? Uma das irmãs dele, e a gente iniciou-se um relacionamento. Embora o namoro não prosseguiu, eu ainda continuava a frequentar essa família. Todo sábado, quando a gente se reunia ali debaixo de uma laranjeira em frente à casa deles, passava um senhor com uma bengalinha entregando folhetos. Além de entregar o folhetinho, ele oferecia os estudos bíblicos, né? E aí então nós aceitamos estudar os estudos bíblicos, né? A gente tinha assim uma certa reserva, né? Uma certa cisma, né? Mas eu comecei ao longo dos estudos perceber que, na verdade, eu não conhecia tanto quanto eu pensava da palavra de Deus. Isso fez muito sentido na minha vida e, ao mesmo tempo, criou na minha mente um conflito. Eu precisava viver aquilo que eu estava aprendendo. Eu carregava comigo uma máquina fotográfica e eu tirava muita foto. E numa dessas vezes, eu mandei revelar um filme e quando eu fui buscar o albinho de foto, veio uma foto no meio que eu percebi que não pertencia a mim aquela foto. Eu não tinha tirado aquela foto, né? As pessoas que estavam naquela foto não faziam parte da minha convivência, né? Eu não reconhecia a foto. Mas enfim, eu deixei a foto guardadinha e exatamente nesse meio termo de transição, e essa foto apareceu, eu fui fazer uma visita nessa nova denominação, num colégio dessa nova denominação, né? Um colégio muito grande, uma universidade na verdade, né? E quando nós chegamos na entrada dessa universidade, eu percebi que aquele local não era estranho para mim, né? Que eu já tinha visto aquele local em algum lugar. Embora eu sabia que eu nunca tinha pisado ali, nunca tinha vindo ali, eu comecei a imaginar que aquilo ali era familiar a mim. E quando eu cheguei em casa, naquela semana eu procurei a foto, eu encontrei a foto, eu reconheci que aquelas fotos que aproximadamente, acredito que já fazia uns 6 meses que eu já tinha revelado, aquela foto era exatamente dessa universidade que eu estava agora conhecendo essa denominação. Isso foi muito impressionante, impactou muito a minha vida, porque eu tive aquilo ali como uma resposta de Deus, porque eu precisava tomar uma decisão e para mim foi uma confirmação de que Deus estava falando comigo, né? Já desde a infância eu era muito ligado a essa questão de rádio, de música, né? Então quem gostava de tecnologia gostava de rádio, gostava de fita cassete, de fita VHS, era isso que a gente via nessa época, né? E aí então eu descobri que para ter acesso à TV Adsat era através de parabólica, né? E aí nós compramos uma parabólica, né? E começamos a assistir a TV Adsat, a Novo Tempo de hoje, né? E eu me lembro até que nessa mesma época surgiu uma rádio chamada Rádio Novo Tempo de Poços de Caldas. E a região que eu moro, ela é um pouco baixa, né? Eu me lembro muito bem que eu fui num calipau, onde tinha árvores altas de eucalipto, e cortei uma vara enorme e coloquei uma antena, daquela antena direcional, e mirei para o lado de Poços de Caldas, e à noite eu pegava a Rádio Novo Tempo. Isso aí era a maior alegria para a gente, né? Às vezes a gente tinha até que esperar escurecer, porque o sinal melhorava da rádio, né? E na onde que eu me sentia mais confortável e abraçado era exatamente pela programação da Rádio Novo Tempo que eu assistia no quarto, né? Eu lembro que, para não incomodar os meus pais, né, por questão de denominação, eu usava fone de ouvido, né, aqueles fones tipo concha na época, né? Mas eu ficava ali até 10 horas da noite ouvindo a programação, né, assistindo os programas, não só a música como os programas, né? E isso fez muito sentido porque era o que me preenchia. Eu descobri ali que eu tinha
uma outra família, né, que me abraçava. Depois veio o meu casamento, né? E nós, assim que casamos, as coisas foi melhorando, né? A própria TV, a Adsat, se tornou o Novo Tempo, né? E em casa, então, a gente assistia Novo Tempo. Eu percebi que o alcance da Novo Tempo estava sendo um alcance extraordinário. E a Novo Tempo, ela vai em lugar que eu não posso ir, né? E eu comecei a perceber que eu poderia ir também com a Novo Tempo. Na verdade, foi um privilégio para mim tomar essa decisão de ser um anjo da esperança. Eu me sinto muito realizado, muito feliz por isso. Essa contribuição que eu faço, na verdade, nunca me fez falta, porque é um meio de ser grato a Deus, porque eu sinto que eu tenho um débito com Deus, né? Um débito impagável com Deus, né? Mas esse sentimento de débito me leva a ser grato a Deus, é por isso que eu participo. É impressionante, não é verdade, ver como Deus usa todos os meios, desde a dedicação de um idoso entregando folhetos até o amor do Márcio por tecnologia, fazendo de tudo para captar o sinal da rádio e da TV. O Márcio entendeu uma verdade profunda que toca o coração de todos nós. Ele percebeu que tinha um débito de amor impagável com Deus e que se tornar um anjo da esperança era a forma mais concreta de expressar a sua gratidão. Ele sabia que a doação dele faria a mensagem chegar onde as próprias pernas dele jamais conseguiriam ir. A história do Márcio nos convida a olhar para a nossa própria vida e perguntar qual é o tamanho da nossa gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Assim como o sinal da Novo Tempo foi um porto seguro para o Márcio, especialmente nos momentos de busca, a sua doação hoje pode ser a luz que vai alcançar alguém desesperado, sem rumo e precisando de uma resposta de Deus neste exato instante. Então não deixe essa oportunidade passar. Seja você também um parceiro dessa missão e transforme a sua gratidão em salvação para muitas vidas. Pegue o seu celular agora mesmo. Anota o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 30 30 ou manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. O WhatsApp é 12 98176 6630. E assim chegamos ao fim de mais um Anjos da Esperança. Muito obrigado pela sua companhia carinhosa, pela sua audiência e por abrir as portas do seu lar para estar conosco ao longo deste programa. Que cada história e cada testemunho compartilhado hoje continue ressoando no seu coração e renovando a sua fé na promessa de um novo tempo. Que o Senhor abençoe grandemente você, a sua família e a sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.